E a inflação do Reino Unido bateu recorde dos últimos 40 anos e fechou em 9,1% no acumulado dos últimos 12 meses. A expectativa é que a inflação atinja o pico de 11% em outubro. A capital britânica é a quarta cidade mais cara do mundo, segundo um estudo feito por uma empresa de mobilidade global. Agora, o Rio de Janeiro é a primeira cidade brasileira a aparecer neste ranking e está na posição 118. São Paulo vem um pouco depois, ali na colocação 138. Quem conta mais detalhes para a gente aí sobre os custos dessas cidades é a Érica Abreu, direto de Londres. O ranking leva em conta vários fatores, como o preço médio de produtos básicos domésticos, aluguel, serviços e transporte público, além da força da moeda local. Pelo terceiro ano consecutivo, Hong Kong amargou a primeira colocação. A Ásia, inclusive, emplacou 5 cidades no top 10: Tóquio, Xangai, Guangzhou e Seul. Nova York, que aparece em segundo, e Tel Aviv em sexto, são os únicos locais que não ficam nem na Europa nem na Ásia. Logo depois da cidade norte-americana estão as europeias Genebra, na Suíça, e Londres, no Reino Unido. Londres, inclusive, é a cidade onde eu, Érica Abreu, moro há 13 anos. Então, aproveitei para conversar com alguns brasileiros que também escolheram a capital inglesa para morar. Com a inflação atingindo números históricos, eles têm que se virar para não ficar no vermelho. Quando a brasileira Kátia Fernandes chegou em Londres em 2004, o custo do aluguel era de 600 libras por mês. Mas esse ano, quando foi avisada de que seu aluguel seria reajustado para quase 2.500 libras, o equivalente a mais de 15 mil reais por mês, a jornalista teve que repensar os seus gastos. Na verdade, os aluguéis vêm aumentando drasticamente nos últimos tempos. Se nós tivéssemos que pagar o aluguel hoje de uma casa que nos acomodasse, além de luz, água, gás e IPTU, isso passaria dos 3 mil pounds por mês, sem contar o supermercado, que tem aumentado de 30% a 40%, aumentou de 30% a 40% desde o Brexit e da pandemia. Só nos primeiros meses do ano, a inflação e a restrição na compra de gás fornecido pela Rússia resultaram em um aumento de aproximadamente 50% no custo de eletricidade e gás em todo o Reino Unido. A alimentação também tem pesado bastante no bolso do consumidor este ano, resultado da soma de restrições de movimento de carga após a saída do Reino Unido da União Europeia, novas sanções impostas à Rússia e problemas com a importação de produtos da Ucrânia, país em que 2021 supriu o Reino Unido com itens como arroz e trigo, produtos que totalizaram 200 milhões de libras em importações. Itens populares e muito consumidos pelos ingleses, como o macarrão, tiveram um aumento de mais de 50% nos últimos 12 meses. O reajuste foi bem superior aos índices de inflação de 2021, que ficou em torno de 9%, de acordo com o Departamento Nacional de Estatísticas do país. E não é só o consumidor que tem sentido o impacto dos recentes aumentos na Inglaterra. Eu estou em Sydenham, um dos bairros mais populares de Londres. O aumento no custo da energia é um dos principais problemas para os moradores e pequenos comerciantes, proprietários de mercadinhos como esse aqui. Os empresários, eles acabam repassando a alta dos preços aos consumidores. As vendas diminuíram bastante e muitas pessoas agora precisam substituir produtos por outros mais baratos ou reduzir o consumo de alimentos, como a carne bovina, por exemplo. Itens de vestuário subiram 9,8% nos últimos meses. Móveis e eletrodomésticos tiveram reajuste de mais de 10%. E o transporte ficou mais caro 13,4% para quem mora em Londres. O verão na Inglaterra, que vai de junho a agosto, promete ser ofuscado por mais aumento no custo de vida. Segundo projeções do Instituto de Distribuição de Alimentos do país, os reajustes de preços dos itens que chegam à mesa do consumidor podem atingir um aumento recorde de 15% nas próximas semanas.
De Londres, Érica Abreu para o Leitura Dinâmica.